A fenomenologia do espírito, a distorção. Continuação. Deixemos de lado, por ora, a hipótese de que há uma consciência moral efetiva, pois essa hipótese não se faz imediatamente em relação com algo precedente. Voltemo-nos para a harmonia da moralidade e da natureza, o primeiro postulado. A harmonia deve ser em si, e não para a consciência efetiva. Não deve ser presente. Ao contrário, a presença é antes apenas a contradição das duas, natureza e moralidade. Na presença, a moralidade se torna como dada, e a efetividade é posta de tal modo que não esteja em harmonia com ela. Mas a consciência moral efetiva é uma consciência atuante. Nisso consiste justamente a efetividade de sua moralidade. Contudo, no operar mesmo, aquela posição é imediatamente distorcida, pois o operar não é outra coisa que a efetivação do fim moral interior. Não é outra coisa que a produção de uma efetividade determinada através do fim, ou a harmonia entre o fim moral e a efetividade mesma. Ao mesmo tempo, o desempenho da ação é para a consciência. É a presença dessa unidade da efetividade e do fim. E porque, na ação consumada, a consciência se efetiva como singular, ou intuir o ser aí reformado a si, e nisto consiste o gozo, segue-se que na efetividade do fim moral está também contida ao mesmo tempo aquela forma efetiva que se denomina gozo e felicidade. Assim, o agir desempenha de fato, imediatamente, o que era posto como não tendo lugar e que deveria ser apenas um postulado, só um além. Logo, a consciência exprime através do ato que não toma a sério o postular, já que o sentido do agir consiste antes em fazer aceder à presença o que não deveria estar na presença. E como a harmonia é postulada por motivo do agir, e por meio do agir deve tornar-se efetivo, tem de ser em si. Aliás, a efetividade não seria possível. Então, a conexão do agir e do postulado é constituída de modo que, por motivos do agir, isto é, a harmonia efetiva do fim da efetividade, essa harmonia é posta como não efetiva, como além. Quando age, portanto, não se toma a sério a inadequação entre o fim e a efetividade em geral. Pelo contrário, o agir mesmo parece ser uma coisa séria. Mas, de fato, a ação efetiva é só a ação da consciência singular. Assim, ela mesma é apenas algo de singular e a obra contingente. No entanto, o fim da razão, como fim universal que tudo abrange, não é nada mais, nada menos que o mundo inteiro. Um fim último que vai muito além do conteúdo dessa ação singular. E por isso, em geral, deve colocar-se além e acima de toda ação efetiva. Porque se deve executar do bem maior universal, nada de bom se faz. Mas, de fato, a nulidade do agir efetivo e a realidade só do fim total que agora são postos são também distorcidos novamente por todos os lados. A ação moral não é algo de contingente limitado, pois tem um dever puro por sua essência.
Esse dever constitui o único fim total e a ação, portanto, como efetiva sua, é a implementação do fim total absoluto, a despeito de qualquer limitação do conteúdo. Em outras palavras, se a efetividade for tomada, por sua vez, como natureza que tem suas leis próprias, e é posta ao dever puro, de modo que o dever não pode assim de realizar nela sua lei, enquanto o dever como tal é a essência, de fato não se trata do cumprimento do dever público, que é o fim total, pois o cumprimento teria antes por fim o dever puro, mas o seu oposto, a efetividade. Não o dever puro, mas o oposto, a efetividade. Mas a proposição de que não se trata da efetividade é, por sua vez, distorcida, porque, segundo o conceito do agir moral, o dever puro é essencialmente conscienciativa. Assim, toda maneira deve-se agir. Assim, de toda maneira deve-se agir. O dever absoluto deve ser expresso na natureza inteira e a lei moral tornar-se uma lei natural. Aqui tem alguns eixos que nunca foram muito bem desenvolvidos por Hegel, né? Ele não tem um livro específico de ética, estão espalhados aqui já na fenomenologia, um pouco, muito na filosofia do direito, lógico, né, que implica uma moral e uma ética, e um pouco na enciclopédia como um resumo na parte do espírito. Mas ele dá uns eixos de análises para que se tenha um estudo e uma implementação de princípios éticos, que é a harmonia, né, entre dois fatores, moralidade e natureza, e gozo e felicidade. Moralidade e natureza e gozo e felicidade. O gozo, sempre ele fala algo que é mais ou menos racional e está mais no mundo das ideias e na questão prática, que vão gerando também distorções, uma empareda a outra, né? Quem for acompanhando aqui. Então, ele tenta fazer a palavra central é harmonia. A harmonia, o primeiro postulado, o primeiro princípio, e para mim o princípio principal para orientar princípios são ideias totalmente abstratas que englobam várias atitudes. Para se ver, é ver essa questão, né? Se entregar à natureza, tem a moralidade está falando que uma pessoa se entregou à natureza, aos seus instintos carnais e dispôs isso na sua linguagem do livro que eles estão censurando agora. Que nós vimos, quem acompanha os noticiários, vimos, né, um livro do Marçal. Mas a moralidade, que vista como um dever, muitas vezes a pessoa se torna pedante e não consegue no dia a dia cumprir totalmente todos os deveres, é impossível, devido à finitude humana. Então, muitas vezes a pessoa distorce e cai por seu contrário, começa a apoiar algo desvarado, né?
Isso, Nelson Rodrigues é mestre em colocar pessoas que aparentam uma moralidade muito grande e por trás tem todos os seus casos. É o ambiente de Nelson Rodrigues em geral. Kant, para Kant não tinha jeito kantiano de haver, que é uma contradição. Então, Kant pregava o dever puro como princípio maior da moral. Hegel não fala isso, mas quando ele coloca esse primeiro postulado para a moral e para a ética, né, essa harmonia da natureza e da moralidade, do gozo e da felicidade, são princípios interessantes para se desenvolver uma análise maior do hegelianismo, né? Que não tem desenvolver a moda da crítica da razão prática, que a crítica da razão prática que Kant é mais detalhista, Hegel não tem aquele detalhamento kantiano, um livro naquele detalhamento. Ele tem exposições esparsas, como nós vemos. E a ética católica, ela conjuga muito bem os dois, essas duas coisas, muito bem, não é? Explora, né, muito bem as duas coisas, mas muitas vezes ainda pesa para esse lado de dever maior, né? E não vê a questão da efetividade. Quando se efetiva, tem as contradições. Então, nesse ponto, é um ponto para a gente ver e não criar situações distópicas, que esse conflito, em geral, muitas vezes leva a pessoa a ter uma descrença, a falar que não é possível ter essa harmonia, né? Aí que nós colocamos o hegelianismo, que o hegelianismo, diferente de Kant, ele não tem uma posição absoluta, as coisas estão acontecendo. É do princípio, a dialética, né, é que as coisas estão se concretizando aos poucos. E o absoluto, ele é visto só como um fim. Isso nós vimos aqui nessa leitura. Mas que deve ser buscado esse absoluto desse equilíbrio. Né? A hora que você implementa, você não consegue implementar uma moral absoluta, absolutamente, vamos dizer assim, definitivamente. Você tem de ter jogo de cintura para analisar várias situações, como um outro exemplo clássico, né? Da questão moral e dessa questão é a questão dos relacionamentos sexuais sem o casamento. Mas tem essa figura da efetividade que busca o gozo. E essa busca muitas vezes é maior que a razão. E é lógico que a pessoa não se pode ir entregando a todos os instintos e a toda a busca de gozo, né? Que vira uma outra distorção muito maior, mas tem de procurar uma harmonia, que realmente daquilo vai trazer uma felicidade plena, que é uma estabilidade. Essas questões que nos vêm dentro dessa leitura que nós estamos tendo e quando vemos o mundo. O mundo tem muito liberalismo hoje em dia, mas junto vem muita violência, que a violência gera um gozo, né? Tem até o sadismo, o gozo pela violência. Então tem de procurar trazer. Eu falo religião tem os termos certos, chama-se ascese, essa disciplina espiritual, mental, e o gozo que muitas vezes se promete na religião, né, é o gozo eterno da vida eterna no paraíso, quando se alcançar. Então se joga para o fim também.
com uma finalidade. A finalidade, só que a finalidade na religião não tem a finalidade só racional de ver se concretizada aquela moral, mas tem a felicidade de realização pessoal também. Isso é o que nós temos a falar. Boa tarde.